curso de Jurisdição Constitucional e Controle de Constitucionalidade, apresento a vocês a professora doutora Clarissa Maia. Ela é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, é professora adjunta da Universidade Estadual do Piauí, especializações em Direito Público e Privado pela Universidade Federal do Piauí. Passa a palavra à professora. Bom dia, boa tarde, né, boa noite. É um imenso prazer estar aqui participando desse curso. Infelizmente, eu não pude participar presencialmente no momento em que foi estabelecido a data da nossa palestra, né? Na verdade, nem presencialmente seria, né? Seria virtualmente, mas seria ao vivo. E aí foi me dada essa oportunidade pelas meninas do LADIC de estar gravando, né, essa aula nesse momento agora para poder disponibilizar para vocês. Então, de antemão, eu queria pedir desculpa por essa minha falta na data apregoada, né, que não permitiu que eu pudesse estar em uma discussão ao vivo com vocês, mas das minhas razões, as minhas justificativas, né, realmente foi um problema de ordem maior, né, e agora poder estar nesse momento disponibilizando para vocês essa palestra, esse momento, né, de discussão, que eu, inclusive, vou dar uma tonalidade muito mais casual para isso, para poder debater um tema que é bastante importante na atualidade sobre o assunto, sobre a temática de jurisdição constitucional. Quando as meninas me procuraram para poder pensar junto com elas nesse curso, nesse mini curso sobre jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade, que foi também ministrado pelos meus colegas, o Alexandre e o Marcelo, dois amigos muito queridos, constitucionalistas de peso, né? Eu fiquei muito feliz, né? Porque foi a oportunidade de se abrir para a discussão dessa temática, que é uma temática específica que eu trabalho academicamente, né? Que eu faço pesquisa e que, inclusive, eu coordeno. Participo do LADIC, coordenando uma das linhas de pesquisa do grupo, que se dá exatamente sobre o debate acerca da jurisdição constitucional, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, dei dentro das minhas possibilidades, todo o apoio para as alunas que idealizaram, né, contribuindo com alguns temas, com algumas discussões que poderiam ser levantadas nesse momento. E aí eu pedi para, então, trabalhar esse tema com vocês especificamente, né? Que seria a questão da judicialização da política, já encaminhado para uma ideia de judicialização da megapolítica no Brasil. Né? E aí eu vou explicar o porquê, durante a minha exposição, da utilização não mais dessa expressão, judicialização da política, mas de judicialização da megapolítica, que vem sendo um tema bastante complexo e bastante debatido sobre jurisdição constitucional, né? Então, com isso, eu tento, com essa espécie de abordagem, eu tento chamar a atenção para as ameaças, para o momento em que essa perspectiva de judicialização da megapolítica coloca de uma maneira muito frágil as bases democráticas, as bases democráticas de um Estado de Direito, né? E quais os perigos e quais as ameaças desse comportamento, muitas vezes paternalista, protagonista, hipertrófico das cortes constitucionais, que acabam transformando os juízes em senhores, né, da condução
até mesmo das decisões políticas do Estado, e, por outro lado, acaba tutelando a cidadania, né? Acaba infantilizando os cidadãos, né? Colocando os cidadãos mais em uma perspectiva de espectadores, né? Mais do que de promotores de construção de uma decisão política fundamental ao Estado, que seria o necessário, que seria o mais natural dentro de uma base de Estado democrático. Então, o que a gente traz aqui em discussão, e é isso que a gente vai trabalhar, né, dentro dessas observações que vão ser feitas, é como se transforma, nesse momento do constitucionalismo contemporâneo, como se transforma e como se comporta as cortes constitucionais, que têm em seu ápice esse domínio, né, da jurisdição, e que tem o domínio da última palavra sobre determinados assuntos, que acabam influindo não só dentro de um cenário jurídico, por assim dizer, mas também dentro de uma perspectiva política, né? E aí, um dos pontos que eu levo muito em consideração é o alargamento da atuação das cortes constitucionais, né, das cortes de justiça, especialmente as constitucionais, mas um alargamento que se dá, às vezes, até mesmo pelo juiz, de forma monocrática, diante de algumas também permissões que são dadas no nosso ordenamento jurídico, mas que fogem não só de uma configuração de reflexos jurídicos, e chega também a uma configuração de reflexos políticos, ou seja, acaba moldando e moldando o próprio cenário político. E aí isso transforma aquilo que seria uma discussão exclusivamente jurídica em um ponto determinante para as mudanças políticas do Estado, né? E aí traz, dentro de uma perspectiva de Estado democrático, alguns problemas, né? Que é o problema, por exemplo, de tirar dos atores políticos propriamente ditos, né? Os políticos, por essência, os partidos políticos, os mandatários dos cargos eletivos e o eleitor, tiram dele essa perspectiva de decisão sobre esse cenário, que seria prioritário, que seria dado de forma protagonista. Então, você olha, ao invés de você olhar para candidatos, né, ou para partidos políticos, ou mesmo para mandatários de cargos eletivos, ou mesmo para uma tendência do povo para determinada feição sobre determinada questão política, você acaba olhando para juízes, você acaba consultando o Supremo Tribunal Federal, olhando para como esse arranjo vai ser dado a partir de uma decisão judicial e não a partir de uma escolha política. Então, é nesse sentido que a minha crítica se faz. E é nesse sentido que a gente vê que existe o que a gente chama de judicialização, não só da política, porque não só assuntos políticos são trazidos ao crivo do Poder Judiciário, principalmente da jurisdição constitucional, mas que eu chamo de judicialização da mega política, porque existem alguns elementos contingenciais à própria decisão política que vão influir em decisões políticas, né? Dos fatores, por exemplo, predominantes e que acabam sendo tomados de forma protagonista pelo judiciário brasileiro, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, é o fator tempo. E o fator tempo é riquíssimo no que diz respeito às decisões políticas que vão ser tomadas, né, pelo Estado. Porque, mais do que tudo, o momento das decisões políticas é algo que integra a própria construção dessa decisão, né? Determinadas questões que não são apropriadas, convenientes em um momento, são convenientes em outros. E aí, quando o judiciário faz a manipulação desse momento, ele acaba atingindo especificamente nisso que seria uma questão de mérito exclusivamente político e não jurídico, certo? Então, resumindo, de uma forma geral, é nesse sentido que essa minha pontuação, é nesse sentido que essa crítica que eu faço, que eu desenvolvo em alguns
alguns encontros jurídicos, algumas palestras que eu tenho me colocado nessa posição, como crítica dessa judicialização da mega política, baseada, inclusive, em uma teoria, em uma análise crítica, na verdade, de um doutrinador canadense, que é o Han Richel, né, que faz essa análise de como as cortes constitucionais se colocam nessa discussão política, e aí eu trago essa perspectiva teórica para a realidade brasileira e confronto, demonstrando como nós potencializamos essa judicialização da política ao ponto de chegarmos nisso que o Richel chama de judicialização da mega política, ok? Bom, e como foi que isso tudo surgiu? Agora, começando do começo, depois de ter feito essa introdução geral sobre esse tema. O projeto constitucional brasileiro, de 1988, ele faz uma refundação de um projeto de democracia, né? Ele reinstala um Estado democrático que, mais do que assegurar a liberdade dos cidadãos, vai assegurar também o reconhecimento de uma perspectiva de desenvolvimento social para os cidadãos, né? Vai trazer o reconhecimento do direito das minorias, vai trazer a oportunização de participação de todos os segmentos políticos, através de um objetivo primordial que se resguarda na Constituição de 88, que é o objetivo do pluralismo político. Então, essa ideia de pluralismo político vai lançar uma ideia também de coexistência de inúmeras opiniões políticas dentro de uma perspectiva que se espera que seja bem tolerante, né? Então, esse espírito normativo que foi inaugurado nas discussões, até mesmo anteriores à Assembleia Constituinte de 87, que gerou a nossa ordem constitucional de 88, mas já a partir dos anos 80, traz uma ideia de uma perspectiva de uma teoria constitucional que já estava se solidificando desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que, ao mesmo tempo que tenta conciliar uma perspectiva emancipatória dos cidadãos, né, uma autodeterminação democrática dos cidadãos, busca afastar também uma espécie de paternalismo político e moral que tinha sido até então defendido em regimes totalitários precedentes. No caso do Brasil, regime totalitário, ditatorial, que existiu da ditadura militar, né? E até mesmo anterior à ditadura militar, a própria ditadura Vargas. E numa perspectiva mundial, nós tivemos tanto os regimes nazi-fascistas, né? Como também tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, alguns regimes totalitários de índole socialista comunista, né? Então, o que se buscou nesse constitucionalismo contemporâneo foi romper com essa ideia de paternalismo, de autoritarismo, de muita esperança em um executivo, né? Para evitar esses governos totalitários. Então, buscou-se com isso trazer valores que seriam vinculados agora dentro de uma perspectiva de eticidade, porque trariam uma ideia de moralidade política, que deveriam ser consagrados nas constituições, né? Nas leis maiores que iriam fomentar cada uma dessas agora democracias, esses estados de direitos constitucionais, não só estados de direitos, mas estados de direitos constitucionais. Então, com isso, nós vamos ter a ideia de programas, né, de constituições programas, né, a ideia de valores que vão se construindo e que vão se guardando, todos vinculados à ideia de dignidade humana, preconizando as potencialidades da liberdade e da autonomia política do cidadão. E aí, nesse contexto, né, de busca de normas jurídicas que garantam, mais do que prevejam, mas que também assegurem, que garantam a autodeterminação desses valores políticos, nós vamos ter
a abertura de algumas possibilidades de atuação ao Poder Judiciário, que até então eram bastante separadas dessa perspectiva jurídica, porque eram tidos verdadeiramente como questões não jurídicas, questões políticas ou questões morais envolvidas ao campo da política. Com isso, foi destacado o papel do Poder Judiciário, especificamente no seu vértice, né? Foi dada uma nova configuração às cortes constitucionais. Isso foi um fenômeno que se verificou não só no Brasil, que já tinha a prescrição e a tendência de uma corte constitucional nos moldes norte-americanos, desde a primeira Constituição republicana, mas também em outros estados, em outros países europeus, inclusive, que tinham uma perspectiva jurídica mais diferente, mais centrada nas codificações, mais centrada no direito civil e não tão centrada no direito constitucional. Mas isso foi se transformando e acabou se criando tribunais constitucionais também na Europa, ou conselhos constitucionais, que acabaram dando uma função, destacando de forma muito proeminente, uma função dessas cortes constitucionais, que é a função contramajoritária. Essa função contramajoritária, ela não é nova no constitucionalismo. Na verdade, ela surge quando surge a própria idealização de uma teoria constitucional nos federalistas norte-americanos. Madison, principalmente, um dos grandes fathers do constitucionalismo norte-americano, traz a ideia do judiciário como um órgão de controle, né, como um órgão que seria uma espécie de moderador, né, das maiorias, ou seja, dos poderes políticos. Então, ele vai fazer esse controle contramajoritário, ou seja, vai se insurgir de forma excepcional contra decisões políticas, quando essas decisões políticas se insurgirem de maneira jurídica, né? Ou seja, trazerem algum reflexo jurídico contra um direito ou um princípio normativo assegurado na Constituição, que vai ser um direito político compartilhado. Então, a partir disso, aquilo que antes era eximido a participação do judiciário, né? Existia uma doutrina muito forte das questões políticas que não poderiam ser submetidas à apreciação do judiciário, passa a ter uma apreciação, não especificamente e diretamente sobre esse tema, né? Mas de uma forma reflexa, porque a partir do momento que cada vez mais se coloca as cortes constitucionais como esse resguardo, né, dos valores morais, políticos consagrados na Constituição, e como se tem a normatividade do texto constitucional, né, não se entende mais a Constituição como uma carta, né, como uma prescrição meramente programática de direitos que se espera que se realizem, mas agora se tem uma ideia de força normativa da Constituição. Ao defender esses princípios políticos, inevitavelmente, as cortes constitucionais vão adentrar em questões políticas. Então, essa divisão que se tinha anteriormente, muito precisa entre o que era questão jurídica e o que era questão política, passa a partir da década de 80, com essa perspectiva do constitucionalismo contemporâneo, que se desenvolve com essa ideia de entronização das cortes constitucionais nos diversos ambientes, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial e principalmente pós-queda do Muro de Berlim, né, que se perfaz na década de 80, e começa a dar, não só no Brasil, mas em diversos estados de direitos constitucionais que se colocam sobre essa ideia de supremacia normativa da Constituição, começou a existir um fenômeno global de ativismo judicial ou de judicialização da política, né? Como o Tati e Wallinder já identificaram lá em 1995.
essa cada vez mais, essa entronização do judiciário em questões que antes eram tidas como questões de política, ou questões prioritariamente de política. Então, cada vez mais nós vemos o judiciário se manifestando sobre assuntos que são de importância fundamental para o Estado, inclusive sobre escolhas de políticas públicas, né, sobre a definição do alcance, sobre a definição do conteúdo de direitos sociais, que são direitos prestacionais, que anteriormente envolviam uma perspectiva e uma expectativa só dos poderes políticos, mas que agora também reclama uma espécie de controle jurídico através dessa função contramajoritária que é reconhecida às cortes constitucionais. Essa judicialização da política, ela se manifesta, como eu disse, de uma forma bem protagonista, dentro de um contexto social e político que, por um lado, envolve muitas promessas de realização de um novo Estado constitucional, agora com uma perspectiva de otimização da dignidade humana, através de ideais que se constroem e que se colocam como normativos, né? Ou seja, exigíveis dentro de uma perspectiva subjetiva que pode ser reclamada, né, pelo cidadão no judiciário, ou mesmo pelos próprios atores políticos, através de uma judicialização das suas questões, das suas defesas políticas, principalmente pela atuação dos partidos políticos, né? Isso se coloca dentro de uma perspectiva muito real, porque e ao mesmo tempo que muito real, porque prevista ali na Constituição como algo plausível, como algo que se quer, como algo que se conquista e como algo que se defende com muita efusividade, mas, por outro lado, acaba sendo bastante frustrante, porque conflitua com uma realidade social que não se realizou, né? Ou seja, a própria ideia de cidadania no Brasil, ela se dá dentro de uma medida contrária, dentro de uma lógica contrária. Nós primeiro reconhecemos direitos aos cidadãos, para depois trabalharmos com a própria ideia de autonomia dentro de uma perspectiva de cidadania, né? Então, antes mesmo do indivíduo, do brasileiro, da pessoa, do eleitor brasileiro, se reconhecer como um cidadão, como um partícipe do processo político brasileiro, como um ator efetivo do processo político brasileiro, ele se reconhece como um sujeito de direitos, porque ele reconhece uma Constituição que traz para ele uma série de possibilidades, mas que não traz de antemão, através do executivo, através da máquina administrativa, uma perspectiva de realização mesmo verdadeira desses direitos, o que acaba gerando muita frustração, né? E aí, durante algum tempo, nós tivemos um judiciário muito coadunado com uma perspectiva de obediência ao que fora traçado pelo governo, né? De uma forma geral. Até mesmo porque, embora tenha existido um rompimento de um modelo de Estado, né? De um Estado autoritário para um Estado verdadeiramente democrático, que foi o que aconteceu a partir de 88, não houve necessariamente uma perspectiva de mudança de uma política de governo ou de uma política econômica, né? Nós tivemos, logo após a Constituição de 88, a escolha de um presidente da República, que se deu de forma indireta, e que, embora fosse um presidente de oposição, né, ao regime militar, mas como o regime militar já vinha tão fragilizado, ele não precisou romper com nada. Ele foi, na verdade, um presidente eleito a partir de uma coalizão, do próprio parlamento, né? Então,
E depois disso, nós tivemos a primeira eleição presidencial, com o presidente que foi eleito, que foi o Fernando Collor, que apesar de ser um outsider, né, não era um outsider, não era um outsider progressista, era bastante conservador e que respondia muito bem aos interesses do mercado, aos interesses do capital e aos interesses que estavam ali em perspectiva desde sempre no Brasil, né? Dentro de um viés bem conservador. Então, durante muito tempo, a Corte Constitucional, mesmo tendo toda essa possibilidade, esse caminho de possibilidade ativista, protagonista, que já vinha se realizando em outras cortes constitucionais, ele se manteve coerente, manteve um predomínio de autorreferenciabilidade, né, de muito respeito, de autocontenção às decisões de cunho político, né? Então, nós tivemos inúmeras decisões que passaram sobre profundas mudanças dentro de esquemas que se construíram dentro de uma perspectiva política, mas muito coadunados com a própria formação jurídica, muito coadunado com uma ideia que já se propagava e que já era propriamente, que sempre foi e que ainda é do judiciário brasileiro, que é uma ideia absolutamente conservadora, né? O judiciário brasileiro ainda é um órgão muito conservador no que diz respeito à política econômica, à política social que se emprega no país. Mas nós tivemos, e aí nós nos mantivemos ainda na eleição de Collor, na continuidade do Itamar, e depois, principalmente, nós tivemos uma corte absolutamente conivente com a política adotada pelo governo FHC, pelos 8 anos do governo FHC. Mas, a partir do rompimento, né, de uma ideologia política que foi implantada no Brasil, eu digo de uma ideologia política, porque, na verdade, não foi de uma política, essencialmente, não foi de uma escolha política, né, porque, na verdade, não existiu um rompimento tão grande no que se refere à política econômica, ou mesmo no que se refere a algumas escolhas de comportamento do Estado, institucionalmente falando, entre o governo FHC e o governo Lula. Mas nós tivemos a ascensão pela primeira vez, de uma ideologia política de esquerda, né, que não era tradição na nossa política brasileira, e não é tradição jurídica, não era tradição também das nossas cortes. Então, isso acendeu um alerta para que o judiciário pudesse atuar de uma forma mais presente, dentro de uma espécie de controle, para que se mantivesse essas bases políticas que se tinham construído até então. Então, essa atuação, embora ativista, num primeiro momento, nos primeiros anos do governo Lula, ela se manifestou até de uma forma bastante conservadora, porque como o medo que se tinha em relação à quebra de paradigmas e a uma possível instabilidade política e econômica para o país era tão grande, que se chegou a pensar, na verdade, em um ativismo, em uma forma de se falar, mas uma forma de se falar dando freios, né? Freios exteriores que não freios políticos, freios que viriam juridicamente. E aí isso se deu a partir de cada vez mais uma judicialização de questões políticas, que foi destacada, sobretudo, pelo uso bem abrangente do controle de constitucionalidade. Então, é um protagonismo judicial que ele se desenvolve de uma forma muito contundente no ápice do judiciário, né? Ou seja, no Supremo Tribunal Federal. E isso através de uma abertura da própria legitimidade ativa para a proposição das ações constitucionais, né? Do controle direto, né? Do controle concentrado,
e também através de uma judicialização bastante efusiva dos integrantes do parlamento brasileiro, né? Deputados federais, senadores, o tempo todo entrando com mandatos de segurança para poder questionar alguns pontos que estava se discutindo ainda na sua origem política, né? Ainda na previsão política sobre essas questões. E aí, a par e passo disso, nós tivemos também uma ideia muito forte, um desenvolvimento muito forte da própria tradição de eleição, né? Da própria tanto do fomento como da fortificação das eleições, né? E aí nós rompemos também com uma tradição anterior que se teve, na verdade, na Primeira República, que era uma ideia de eleições fraudadas, que já foi conquistada a partir da institucionalização da justiça eleitoral, em 1930, em que o nosso modelo de governança deixou de ser um modelo de governança político, né? Deixou de ser um modelo de governança eleitoral político, para ser um modelo de governança eleitoral judicial, ou seja, a administração, a realização das eleições é confiado a um órgão do judiciário. Então, isso fez com que as eleições, já a partir de 1930, pudessem ir conquistando diuturnamente uma ideia de fortificação da justiça eleitoral e uma ideia de fortificação da verdade formal, da verdade das urnas. E isso se desenvolveu bastante na década de 90, também, quando passou-se a entender que é possível a ideia de uma verdade formal cada vez mais plausível a partir da institucionalização eletrônica de um cadastro único de eleitores nacional e depois da institucionalização do próprio voto eletrônico através da urna eletrônica, que dava uma solução para as eleições, né? A resposta do pleito eleitoral muito rápida e muito segura, né? Até então incorrompível, como sempre se mostrou. E também começa-se a buscar a ideia de uma verdade material, ou seja, a ideia de eleições mais justas, a ideia de eleições mais equilibradas, a ideia de eleições em que haja moralidade dos candidatos, a ideia de eleições em que não se permita nenhuma espécie de abuso de poder para influir no resultado do pleito. Então, com isso, nós tivemos um momento cada vez mais crescente de judicialização das eleições, que é a possibilidade do judiciário, além de administrar e de realizar as eleições, de também controlar bastante as eleições através dessa profusão de litígios eleitorais que se fizeram presentes e possíveis para o controle do processo eleitoral, o controle da moralidade, da lisura e da legitimidade do processo eleitoral. Então, nós vamos ter, na década de 90 e, sobretudo, a partir do ano 2000, cada vez mais presente o judiciário decidindo sobre questões políticas, seja mesmo questões políticas dos órgãos políticos já estabelecidos, ou mesmo questões políticas a partir da própria escolha dos mandatários de cargos eletivos, já que tornou-se cada vez mais comum e cada vez mais presente uma espécie de terceiro turno, que é a criação de um controle judicial que é feito de forma bastante abrangente sobre o processo eleitoral e sobre até o próprio candidato, né? Porque hoje em dia se analisa até mesmo a vida pregressa desse candidato através da configuração ou não de uma ficha limpa ou ficha suja para poder se candidatar. Então, a gente chegou até esse extremo, até esse limite, até do juiz poder, a partir de algumas bases legais, dizer quem pode e quem não pode se candidatar, né? Então, nós tivemos, a partir desses momentos, dessas questões, como eu disse, uma grande invasão do judiciário na decisão sobre essas questões que atingem diretamente a política do Estado. A política dentro de uma perspectiva de escolhas de políticas, né?
políticas públicas, ou seja, de escolhas que vão ser feitas pelos próprios órgãos eleitos para isso, né? Mas, por outro lado, até mesmo do próprio resultado das eleições, né? E aí nós tivemos, de uma forma muito, muito, muito presente, a partir de 2013, na eleição de 2014, na verdade, e eclodindo de uma forma muito violenta a partir de 2015 e 2016, com a Lava Jato, e isso agora está cada vez mais revelado, né, com todas essas denúncias que estão surgindo sobre a própria legitimidade da Lava Jato e imparcialidade daqueles que atuavam nessa operação, nós tivemos o que se chama, na atualidade, de lawfare. O lawfare é um dos reflexos mais pontuais e mais contundentes disso que a gente chama de judicialização da megapolítica. Que quer dizer o quê? O lawfare quer dizer a possibilidade de usar o direito para uma guerra, criar uma guerra jurídica. E aí, nesse contexto de criar uma guerra política, favorecer determinadas candidaturas em detrimento de outras. E foi isso que a Lava Jato acabou fazendo, né? A Lava Jato atuou de uma forma muito direta e muito contundente no processo eleitoral de 2018, quando, inclusive, afastou a possibilidade de candidatura de um dos... E, inclusive, prendeu, né? Ou seja, manteve sob a tutela do Estado, através de uma prisão, uma prisão que não tinha até então previsão no nosso ordenamento jurídico, porque foi uma prisão que decorreu da antecipação de uma sentença condenatória, que se deu por entendida como efetiva antes do trânsito em julgado, né? E aí se deu a prisão do ex-presidente Lula, que teria uma forte atuação na eleição, né? Porque ele tem, notadamente, uma figura, uma presença política muito forte, ainda hoje na oposição, e aí seria uma figura que iria ter bastante influência dentro do processo eleitoral de 2018. Então, não há dúvida que em 2018 nós tivemos o lawfare, como também se processou com outras circunstâncias, com outras pessoas, né, com outros candidatos que também, durante o processo eleitoral, foram sujeitos a prisões preventivas, quando eram candidatos, né, nós tivemos no Rio de Janeiro, nós tivemos no Paraná, candidatos a senador, candidatos a governador, que chegaram a sofrer constrições, busca e apreensão, operações midiáticas, nas suas residências e até mesmo prisões preventivas durante o processo eleitoral, quando eles também se colocavam como candidatos, o que, de fato, inevitavelmente, acabou influindo na participação deles no processo eleitoral. E aí, com isso, nós temos, de uma forma muito destacada, hoje, na atualidade, isso que a gente chama de judicialização da megapolítica, que é essa participação excessiva do judiciário em decisões políticas, né, que fogem à própria órbita de um aspecto jurisdicional e adentra mesmo em um cenário político. E aí, nós temos também a presença muito forte, muito contundente, como eu disse, de uma espécie de controle do tempo, do elemento tempo, que vai ser bastante problemático para essa realidade. Porque, como eu disse para vocês, quem tem o poder do tempo tem tudo. Quem tem o controle sobre o momento de quando se exercitar determinada medida, determinada condição, tem tudo, né? Então, assim, o controle político do tempo, que é muito destacado, principalmente em virtude de algumas características muito pontuais que vão existir em relação à Suprema Corte Brasileira, né, ao Supremo Tribunal Federal, que não se verifica em outras cortes constitucionais e que vão trazer uma perspectiva absurda de judicialização da megapolítica, né? Que é, por exemplo, o fato de os 11 ministros do STF ser
como o próprio Conrado Bunner Mendes fala, 11 ilhas, né? Então, vivencia-se na Suprema Corte também o que o Oscar Vilhena fala de uma juristocracia, né? Ou seja, existe uma hipertrofia não só da jurisdição constitucional, mas da figura do juiz constitucional. Hoje em dia, um ministro do STF é quase um semideus. E não é a corte, é um ministro. Porque um ministro sozinho tem potencial ofensivo, tem nitroglicerina pura nas veias, né? Tem um coquetel Molotov a todo momento, que ele pode jogar uma bomba a todo momento de forma isolada, sem ser sujeito sequer ao crivo dos seus pares, que só são 10, né? Então, nós temos inúmeras possibilidades de decisões monocráticas que são tomadas diuturnamente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e que não se sujeitam a um referendo da Corte Constitucional e que podem até se sujeitar, mas que só são colocadas em pauta de acordo com a vontade daquele próprio juiz que deu aquela decisão precária, que deu aquela decisão liminar. Então, se ele quiser colocar aquela decisão ao crivo dos seus pares, ele coloca imediatamente depois. Se ele não quiser, ele mantém a sua decisão monocrática indefinidamente, até muitas vezes se perder o objeto do que se está discutindo, né? Então, isso é uma questão bastante problemática, porque também é próprio e é estabelecido para cada ministro do STF a escolha sobre o momento em que eles vão decidir determinada questão, né? Tanto o ministro relator, ele pode dar uma decisão monocrática, uma decisão liminar, e pode colocá-la, sujeitá-la à corte, à aprovação da corte, como ele pode mantê-la durante o tempo que ele entender necessário, e só colocar a sujeição da corte quando acha conveniente, como ele também pode colocar o processo à sujeição da corte quando ele acha conveniente, porque é dele o poder de agenda, é ele que pauta os processos que estão direcionados a ele. E mais do que isso, gente, não precisa ele ser relator para ele ter esse controle sobre o tempo das decisões políticas. Basta ele estar lá na corte e pedir vista de um processo o qual ele não seja o relator. Se ele pede um processo que esteja sendo submetido ao crivo do plenário, né, dos 11 ministros ali, mas se ele quer dar esparrecer mais esse processo, né, quer dar mais uma estabilizada nessa matéria, tirar de circuito essa matéria, ele tira pedindo vista, e esse pedido de vista dele fica a Deus dará, né? Fica ao crivo dele, para ele colocar, ele apresentar esse voto vista quando ele entenda, né? Existem até alguns prazos estabelecidos regimentalmente, mas não existe nenhuma implicação se esses prazos não forem observados. Vocês sabem aquela máxima, né, de que prazo só existe para advogado, não existe para juiz. Então, acaba que aquela situação que estava sob o olho do furacão passa a ser, então, posta em uma estabilização que retira da opinião pública qualquer espécie de questionamento que poderia inicialmente estar sendo contrário, né? Então, isso é muito forte, isso é muito perigoso. Isso aconteceu também, trazendo mais uma vez o caso Lula, quando, por exemplo, o STF, antes de julgar uma DPF que analisava a possibilidade ou não da antecipação da prisão por decisão penal transitada em julgado, né, nos moldes do que diz o artigo 5º da Constituição Federal, né, que preserva o princípio da presunção da inocência e, portanto, coloca nessa perspectiva de que só pode ser recolhido à prisão aquela pessoa que tenha condenação penal transitada em julgado, a não ser que seja um caso de prisão cautelar, né? Mas a prisão definitiva só após o trânsito em julgado, ou seja, enquanto existir recurso, não existe os efeitos dessa condenação. Esse entendimento de que poderia, a contrário legem, porque a Constituição é muito específica quando fala isso, que tem que ter o trânsito em julgado, né? Mas a contrário legem,
passou-se a entender, né, através de uma interpretação criativa de alguns ministros ou de algumas turmas, de alguns tribunais, STJ, Supremo, que poderia existir essa antecipação dentro dessa ânsia punitivista, né? Principalmente uma ânsia punitivista em relação à política, aos políticos, que decorre também de uma ideia de demonização da política. E aí passou-se a ter passou-se a ter essa possibilidade de que houvesse essa antecipação da prisão a partir desse entendimento, né? Mas um entendimento que até então era professado de forma difusa, em algumas ações específicas, né? No entanto, no caso Lula, nós tivemos para e passo, para a mesma relatoria, que no caso foi o ministro Marco Aurélio, tanto a análise de uma ação do controle concentrado, que seria uma ADPF, como a análise de um habeas corpus do Lula, né? E aí, o próprio relator escolheu, naquele momento, que fosse pautado a ADPF e não o habeas corpus específico do Lula. No entanto, a presidente do STF, que naquela oportunidade era a ministra Carmen Lúcia, sabendo, inclusive, das consequências que existiam em relação àquele processo, disse que, pela ordem, ela estabeleceu que iria ser colocado em pauta, em votação, não a ADPF, mas sim o habeas corpus, que trazia a mesma matéria, que era a constitucionalidade ou não dessa antecipação da prisão. De fato, o que foi que aconteceu? Como houve a análise do habeas corpus do Lula, não deixou de se ter em mente que o paciente daquela situação era o Lula. E o que foi que julgou? O Supremo Tribunal Federal, por maioria mínima, né? Foi 5-6, bem apertada. O Supremo Tribunal Federal entendeu que seria o caso de haver antecipação da prisão do Lula e manteve o Lula preso no meio do processo eleitoral, quando já iniciado o processo eleitoral de 2018. E isso aconteceu para, no ano seguinte, em 2019, no julgamento da ADPF, dessa dita ADPF, que não foi julgada em 2018, mas foi em 2019, o próprio tribunal, sem nenhuma mudança na sua composição, julgar diferente. Julgar agora 6-5, porque a ministra Rosa Weber mudou o seu entendimento, né? Ou seja, ela foi a mudança. E aí, o que foi que aconteceu? Aquilo que antes era possível, passa a não ser mais possível. Ou seja, passam, então, a interpretar, não mais conforme uma interpretação da Constituição, mas agora conforme a literalidade da Constituição. E aí, o Lula fica preso, ou vai ser solto, né? Então, o que é que nós vamos ter? Né? Desculpa, não sei se foi em 2019 ou se foi em 2020 que foi julgado esse processo, agora eu estou em dúvida, da ADPF. Mas o que é que existiu? Existiu a mesma Corte Constitucional em 2 momentos diferentes, julgando a mesma matéria de direito de uma forma absolutamente diferente, né? Só para poder interferir num processo eleitoral que estava em curso, ou seja, julgou conforme a capa do processo, né? Que é tudo que não pode existir, principalmente em se tratando de uma corte constitucional. E aí, gente, por isso que nesses momentos, nessas situações em que mais do que tudo se observa lawfare, né? Nós temos essa espécie de judicialização da megapolítica. Eu poderia aqui passar a manhã inteira ainda citando outros exemplos em que nossa Corte Constitucional recentemente tem adentrado em questões políticas e exorbitado de uma análise meramente jurídica com suas naturais consequências políticas, mas que interferiu diretamente na política, né? Por isso que eu prefiro usar o termo, dentro dessa crítica, judicialização da megapolítica, porque não é só a judicialização da política em si, é a judicialização da megapolítica refletida através de decisões que vão ter consequências diretas no processo político, né? E aí, isso é bastante perigoso, por quê? Porque retira
um aspecto significativo do Estado democrático, que é a ideia de que quem decide, ou pelo menos quem escolhe quem decide, é o povo, já que o princípio que norteia um Estado democrático é a soberania popular. Então, não são mais os cidadãos que elegem pessoas que vão decidir sobre questões fundamentais do Estado, mas são os juízes, e pior ainda, 11 juízes, 11 ministros, né? 11 ministros que, como eu coloquei, podem muitas vezes decidir de forma monocrática, né? E controlar o tempo das decisões. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma interferência bastante contundente de um órgão jurídico que não passa pelo crivo popular, que não é escolhido pelo povo, porque nós não elegemos os ministros do STF, né? E que não tem sobre ele qualquer espécie de controle, porque não existe um controle popular, né? Quer queira, quer não, pode os poderes políticos terem boas decisões ou más decisões, mas nós, cidadãos, temos mecanismos de fazer o controle político das decisões deles, né? Até mesmo o controle que se dá nas próprias eleições, quando nós podemos escolher ou não manter aquela ideologia política, aquele programa de governo, reelegendo, ou então mudar. A própria eleição não deixa de ser uma espécie de controle político. Mas, afora isso, nós temos outros, como o próprio julgamento por crime de responsabilidade dos chefes do executivo, né? Que é uma espécie de controle político que se faz em relação aos chefes do executivo. Então, nós temos uma oportunidade, e fora isso, nós temos outros inúmeros mecanismos que a República nos coloca, né, que a ideia de republicanismo é coadunado não só com a ideia de Estado democrático, mas um Estado democrático republicano, em que há limites, em que há controles aos poderes políticos, fazem com que nós estejamos constantemente, tenhamos constantemente esse poder de controlar os poderes políticos. Mas o que não existe em relação aos poderes jurídicos, né? Não existe em relação ao judiciário. Nós não podemos fazer nenhuma espécie de controle em relação ao judiciário, né? Em relação aos juízes, de uma forma geral. Então, isso nos coloca em uma situação, ao mesmo tempo, de uma tutela absoluta, ou seja, nós somos meio que infantilizados na nossa condição de autonomia, na nossa condição de autodeterminação e de responsabilidade pelas ações políticas que nós escolhemos. Nós acabamos sendo tutelados excessivamente, nós não só estamos conferindo aos juízes o resguardo dos valores políticos consagrados na Constituição, mas muito mais do que isso, nós estamos conferindo a eles o tempo político das decisões, né? E aí, isso acaba nos colocando em uma situação, como eu disse, coloca os juízes, e principalmente a Corte Constitucional, num papel de extremo protagonismo, de extrema hipertrofia e de paternalismo, e nos coloca, enquanto cidadãos, em um papel bastante infantilizado, bastante tutelado, que não contribui e que não é saudável para o nosso desenvolvimento dentro dessa ideia de autodeterminação que deve ter para os cidadãos, para reconhecimento e próprio amadurecimento da democracia. Então, aqui a minha crítica e as minhas colocações sobre esse tema bastante polêmico, que se coloca dentro de uma das perspectivas disso que a gente chama de judicialização da mega política. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que foi colocada uma pergunta. Tem uma dúvida no chat, professora, da Nicole. Deixa eu dar uma lida aqui. Se eu vejo, professora, a senhora vê o ativismo judicial tão forte também nos regimes parlamentaristas? Sim, independente da forma, de como se comporta a forma de governo, né, se presidencialista ou parlamentarista, nós temos sim inúmeros estados parlamentaristas em que há um ativismo judicial bastante significativo, né? Na verdade, a grande diferença que a gente tem nessa questão sobre protagonismo judicial é em
estados que sejam mais ou menos, que tenham mais ou menos constituições escritas, constituições baseadas numa construção jurídica, efetivamente, que sejam firmes, né, que não sejam tão mutáveis. Mas até mesmo nesses estados em que há uma constituição mais flexível, em que as constituições são criadas dentro daquele sistema normativo jurídico tradicional de common law, né? Até mesmo nesses estados já vem se demonstrando e já vem se apresentando algumas perspectivas de ativismo judicial bastante interessantes, né? Na Europa, por exemplo, nós tivemos um caso um dos estados que se imagina menos afeitos ou menos próximos dessa ideia de ativismo judicial, que se possa imaginar, seria a Inglaterra, né? Já que na Inglaterra sequer existe essa configuração de um tribunal constitucional também formulado como existe nesses países de civil law ou na nossa tradição americana. Mas lá, até mesmo lá, foi sujeito a uma corte de justiça aquele caso da divulgação dos dados e manipulação dos algoritmos naqueles escândalos do Facebook e de outros, né, de outras redes sociais que existiu na eleição de 2016 do BRICS, né? E na eleição de 2016 norte-americana do Trump, que teve tanta influência. Então, veja, o Estado inglês, né, uma monarquia parlamentarista que não é tão sujeita a uma ideia de constituição, eles não têm uma constituição formal, escrita, nos moldes, né, que nós visualizamos e que contribuem para a ideia de uma atuação bastante contundente, bastante ativista das cortes constitucionais, mas nós tivemos, dentro dessa perspectiva, nós tivemos um controle judicial que foi feito e que analisou, inclusive, um processo político, né? Analisou a possível influência de uma questão dentro de um processo político, que foi a eleição do BRICS, né? Então, para vocês verem até que ponto nós estamos indo dentro de um fenômeno mundial, global mesmo, como Tati e Valinda já falavam lá em 1995, quando eles publicaram o primeiro artigo trazendo essa definição de ativismo judicial e político. Aí tem outra pergunta aqui da Larice, né? Professora, tendo em vista que o STF já se posicionou mais de uma vez, tanto a favor quanto contra o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença, como devemos enxergar essa questão? A prisão após decisão em segunda instância pode ser executada? Não. O que é que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal realmente já deu posições tanto favoráveis como contrárias. A grande diferença que se faz a partir dessa última decisão, que não foi o que se deu na decisão do Lula, né, do habeas corpus do Lula, é que nessa última decisão nós tivemos a manifestação do Supremo no controle concentrado, né, de constitucionalidade. E uma decisão de controle concentrado é uma decisão que tem uma interpretação e tem uma normatividade objetiva, ou seja, ela vai servir para inspiração e para orientar todo o ordenamento jurídico. E não é uma decisão do controle difuso que especifica apenas uma questão. Embora uma decisão do controle difuso possa ter os seus efeitos erga-omnes, né? Possa se solidificar dentro de um sistema de precedentes e passar a ter uma configuração normativa, objetiva e geral. Mas não foi o caso.
porque nós tivemos uma decisão no controle difuso, que depois foi superada por uma decisão do controle concentrado, que naturalmente tem essa perspectiva normativa geral, erga omnes, objetiva. Então, por conta disso, não. Por conta disso, o que prevalece, na verdade, é a decisão que se teve na ADPF, de que não pode existir a antecipação da condenação antes do trânsito em julgado. Não pode existir antecipação da condenação e, principalmente, da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado de uma decisão de um processo penal. Agora, o que pode acontecer, e nós não estamos livres disso, é que daqui a pouco a própria corte, em um outro momento, em uma outra ação de controle concentrado, mude esse entendimento. Né? Porque, na verdade, esse entendimento, ele vem sendo bastante flutuante. Em um momento anterior, acho que foi em 2009, o Supremo tinha se manifestado especificamente sobre esse tema, né? Tinha se manifestado também em análise pontuais de algumas decisões do controle difuso, que não seria possível a antecipação da condenação. Aí depois ressuscitam essa possibilidade exatamente para poder empregá-las, principalmente contra algumas figuras bem destacadas que foram apresentadas em alguns processos, cuja essa ideia de moralização da política foi bastante empregada. Então, tiveram não só o Lula, mas outras pessoas que tiveram suas condenações a essa possibilidade de antecipação sendo analisada por turmas do STJ e do STF e sendo feita essa prática, né? Para depois, já em 2020, né? Fim de 2019, 2020, não me recordo ao certo quando foi o julgamento dessa ADPF. Enfim, nós temos o julgamento dessa ADPF, agora sim, num controle concentrado. Então, pelo menos por enquanto, esse é o pronunciamento do Supremo sobre a questão, tá? Pelo menos por enquanto. Mais alguma dúvida? Professora, na nossa palestra de sábado, o professor Marcelo Leandro falou sobre uma pesquisa popular com relação à credibilidade dos três poderes, e que o poder judiciário era o que tinha maior confiança entre a sociedade civil. E aí ele falou que, coincidentemente ou ironicamente, é o único poder que não é constituído por um pleito eleitoral democrático, né? Não são as pessoas que escolhem. Então, ao mesmo tempo em que, como a senhora falou, o ativismo judicial tem esse caráter paternalista, fica parecendo que a gente não sabe escolher, né? Que a sociedade não sabe escolher e que os representantes dela, os representantes escolhidos, não estão ali tutelando as mudanças que elas precisam. E aí sempre fica essa dúvida entre o ativismo judicial de ser poder tutelando as necessidades da sociedade através do tempo, que se modificam através do tempo, né? Ou um poder que se alastra sobre temas que não são da sua competência. Nicole, essa sua pergunta, né, até que ponto ele está tutelando interesses da Constituição, ele está sendo guardião da Constituição, e até que ponto ele está, de fato, exorbitando essa função e indo além das suas competências, se colocando de forma ativista, isso é exatamente a linha de confronto, é exatamente a linha tênue que a gente não consegue identificar ao certo, né? De que forma se coloca, mas, por outro lado, é em cima dessa indeterminação que se constrói todas essas decisões, né? Ou seja, se isso fosse bastante fácil de ser identificado, né? Quando é que o judiciário está, na verdade, defendendo a Constituição e quando é que, sob essa justificativa, ele está intervindo em questões que não lhe são afeitas. Porque é claro que sempre que ele vai intervir, ele vai usar essa bandeira, ele vai usar essa justificativa, né? Mas aí, compete a gente analisar. Quando é que ele está, de fato,
agindo para tutelar interesses da Constituição ou quando ele está agindo para tutelar a própria cidadania, para tutelar a nossa condição, a nossa existência, porque ele acha que nós, enquanto povo, não sabemos escolher. E nós mesmos respondemos isso para ele, porque quando nós vamos analisar os 3 poderes, nós entendemos e nós respondemos, através de pesquisas, né, empíricas, que ele é o que a gente mais confia, né? Então, ou seja, é o que a gente não escolhe e, por outro lado, é o que a gente mais confia. Então, diante disso, é que, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um artigo científico que é bastante criticado e, por outro lado, bastante festejado, né? Que se fala da razão sem voz, que diz que o STF teria essa legitimidade decorrente desse apelo popular, de estar sempre coadunado ao que se coloca, à opinião pública, né? De ser essa última instância de republicanismo que se visualiza no Estado na atualidade. Tamanhos são os escândalos de corrupção e ineficiência em relação à classe política. Esse discurso é um discurso bastante pobre, bastante retórico, né, que não tem nenhuma fundamentação teórica, científica, jurídica, mínima que se possa sustentar, né? Assim, como eu disse para vocês, a razão da existência de uma corte constitucional é uma ideia de contramajoritarismo, ou seja, é refrear a vontade popular que constantemente é apaixonada e é fora de uma racionalidade jurídica, é toda contaminada de uma racionalidade política e que poderia atentar contra a própria Constituição, né? Então, se eu entendo que o que faz existir uma corte de controle, uma corte constitucional, é um viés contramajoritário, eu não posso fundamentar uma atuação dessa corte com base na aprovação popular. Porque a razão dela existir é a razão de quê? De nem sempre ser possível ouvir a voz do povo, porque a voz do povo é a voz contaminada, né? A voz do povo é uma voz, como o próprio Madison fala, é cheia de paixões. É o que o Madison fala quando pensa em uma corte constitucional, quando idealizou a Suprema Corte norte-americana, que seria uma Suprema Corte que teria uma natureza federada, né, que seria fora da estrutura do judiciário e da autonomia legal que existe em relação às colônias americanas, era de criar uma espécie de veto, um veto jurídico, e um veto não político, e um veto jurídico ao que ele chamava de tirania da maioria, né? Ou seja, a possibilidade de nós nos tornarmos, muitas vezes, sujeitos à vontade apaixonada e desequilibrada de uma maioria ocasional, né? E aí, essa maioria ocasional poderia comprometer as bases jurídicas do Estado que foi construído, do Estado constitucional, da Constituição em si. Então, é nesse aspecto que ele cria uma corte, que é a Suprema Corte, né, de natureza federal, que teria esse resguardo, né, que teria esse poder de veto excepcional, que se insurgiria contra a maioria, ou seja, que teria essa natureza contra-majoritária. Então, ora, se isso é a razão de ser para a existência de uma Corte Constitucional, como é que eu posso dizer que é isso que fundamenta uma atuação da Corte Constitucional? Que o apelo popular, a aprovação popular, é o que legitima essa Corte Constitucional. Não é jamais. Porque se essa Corte Constitucional se deixa seduzir pelos aplausos do povo, pela aprovação popular, ela perde a própria razão de existir. Por que é que os ministros que lá estão são quase semideuses? Possuem garantias que, em relação a outros, não vão existir, nem em relação a outros de outras cortes constitucionais, de outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, advir de uma escolha e depois dessa escolha tornar-se absolutamente autônomo e independente dessa, né? Ou seja, não sofrer nenhuma espécie de coação política e ser vitalício,
né, possuir essa garantia de vitaliciedade, que vai até os 75 anos com a aposentadoria compulsória. Então, assim, sinceramente, perderia a própria razão de ser, a própria razão de existir uma Corte Constitucional. Então, esse argumento, né, esse argumento de que, mesmo que sendo tomada de uma forma não normal, não dentro de uma normatividade, né? Mas é o STF quem está promovendo as mudanças políticas e morais que devem conduzir o Estado brasileiro para que nós possamos amadurecer enquanto uma democracia. Isso tudo é uma falácia. Porque, na verdade, quando assim age, nega, né? Quando se justifica com base nesse fundamento, nega o fundamento, a base, a razão de ser, a justificativa da própria existência de uma corte, né? Que é o contramajoritarismo. Então, é nesse sentido que nós temos que analisar a questão, né? Até que ponto, de fato, esteja se analisando, esteja se preservando, dentro de um aspecto jurídico, um princípio político, que vai ter, inevitavelmente, uma consequência política, né, para o arranjo do Estado, mas até que ponto está se exorbitando dessa possibilidade e manipulando mesmo o cenário político, porque não há dúvida de que houve manipulação. Eu mostrei para vocês a partir da eleição de 2018. Não há dúvida que foi um projeto que foi consentido pelo Judiciário brasileiro, a eleição de 2018. Né? Não há dúvidas. Né? Então, assim, é nesse sentido que nós temos que analisar as questões. Né? É nesse sentido que... Será que nós queremos mesmo, independente de que eu queira ou não, que determinada pessoa seja, por exemplo, independente ou não do fato de que na eleição de 2018 eu também poderia não querer a presença do Lula no processo eleitoral, não há dúvidas de que o lawfare praticado com ele e a retirada dele do palanque eleitoral, nem que fosse na condição de apoiador, porque, eu não sei se vocês se lembram, mas proibiram ele, inclusive, de dar uma entrevista, né? Deixaram o Fernandinho Beiramar dar uma entrevista dentro de um presídio já para o Fantástico e não deixaram o Lula dar uma entrevista porque poderia favorecer o candidato do PT. Então, assim, não há dúvidas de que houve uma intervenção judicial no processo político, né? Que teve toda uma intenção. Queira eu, concorde ou não, goste ou não do Lula, né? Eu estou aqui falando dentro de um aspecto científico, analítico, né? Goste ou não do Lula, eu tenho que reconhecer que isso aconteceu. Eu tenho que reconhecer que isso existiu. Assim como existe em relação a outros candidatos também, em outros momentos do país. O que aconteceu, por exemplo, com Marcelo Crivella na eleição de 2020, né, para não dizerem que eu estou só defendendo os progressistas e tal, mas não, Marcelo Crivella também era candidato à reeleição, né, à Prefeitura do Rio, em 2020 também sofreu um processo judicial, busca e apreensão, se eu não me engano, ele chegou também a ser conduzido coercitivamente, se não preso, enfim, no meio do processo eleitoral, né? Sobre uma questão, sobre um processo penal que, se não me falha a memória, estava em andamento já fazia 2 anos, né? E aí precisaram prender ele naquele momento em que ele estava sendo candidato, né? Então, assim, eu estou mostrando os dois lados, para vocês verem como o lawfare, ele atinge as escolhas políticas. E aí, nesse ponto, meu amigo, aí eu vou dizer uma coisa. Por mais que eu goste ou que eu não goste de determinado candidato, eu não concordo que venha uma decisão que não uma decisão popular, que não uma decisão advinda de um processo eleitoral legítimo, para poder fazer qualquer restrição, qualquer controle à escolha que eu estou fazendo, a escolha que o povo está fazendo. Goste eu ou não dessa escolha,
né? Mas o processo político não pode ser condenado dessa forma. A gente não pode ficar praticando constantemente o que a gente chama de direito do inimigo, que enquanto é para os nossos inimigos a gente aplaude, mas a qualquer momento aquela justificativa que foi usada por um inimigo seu pode ser usada para você, contra você, né? Afinal de contas, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, todas essas circunstâncias devem ser necessariamente observadas e criticadas e analisadas para que nós estejamos presentes em relação a esse movimento que está sendo feito de judicialização da megapolítica no Brasil. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu falo demais, eu estou vendo que eu já estou há mais de 1 hora falando com vocês, acho que nem os nossos colegas vão assistir até o fim esse vídeo, então, se não existir mais nenhuma espécie de colocação, eu vou me despedindo de vocês hoje, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar participando desse evento tão bem organizado por vocês, com tanto cuidado, e principalmente a oportunidade de estar, agradeço também a compreensão de vocês, por entenderem o porquê de eu não poder comparecido ao vivo quando essa palestra foi marcada, né? Quando esse momento foi marcado. Eu espero que essa gravação aqui possa chegar a um número dos inscritos, ao interesse dos inscritos no evento de vocês, para que de alguma forma eu possa contribuir também com essas discussões, que eu tenho certeza que foram riquíssimas e que se processaram nesse momento, desse evento tão bonito que vocês fizeram, de uma forma tão difícil, né, num momento tão difícil, com tantas coisas contra, mas que vocês foram, se colocaram e fizeram com tanto profissionalismo. Professora, a gente que agradece imensamente, é uma honra tê-la, a gente amou a palestra e eu tenho certeza que vai ter sucesso no YouTube. Nós, Aladinha, que agradecemos muito sua palestra, amamos mesmo, uma honra trabalhar com a senhora. Então, agora eu vou pedir para a gente tirar um print da tela, que é para fazer a arte e postar. Viu? Tá ótimo. Como é que... Você faz aí? Sim, eu faço aqui. Não, peraí. Isso aqui não. Ótimo. Tomara que eu tenha saído bonito. Saiu sim. Muito obrigada, professora. Obrigada, meu amor. A gente agradece professora, muito a obrigada. A senhora deu um show. Obrigada, imagina. Show. E vamos ver se a gente continua com nossas discussões no grupo, tá bom? Vamos marcar direitinho uma agenda para caber todo mundo, para ver se a gente continua com as discussões. Certo. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Tchau. Obrigada. Tchau.